No Brasil, temos um gap entre a pesquisa científica e o desenvolvimento de novas soluções para o mercado agropecuário. Por um lado, os pesquisadores não têm experiência nem os meios financeiros para transformar a sua pesquisa num produto comercial. Por outro, as empresas não conseguem se comunicar com a academia, perdendo assim oportunidades para seus produtos. Oi, pessoal. Eu sou o Sérgio Hart, da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Tainan Lamas, CEO e fundador da startup Mastera. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sino, para que você possa acompanhar todas as entrevistas com quem lidera a transformação digital no Brasil. Fundada em 2019, a Mastera promove o desenvolvimento de novas tecnologias entre os criadores de soluções, empresas e produtores. Ela é focada na resolução de problemas reais e de impacto para o agronegócio. A Mastera considera as demandas atuais e futuras do mercado, em conjunto com as necessidades de cada cadeia produtiva, facilitando a adoção de soluções pelo setor agropecuário. O Tainan, ele é de Joinville, Santa Catarina, empreendedor serial, fundador da Mastera, especialista no desenvolvimento de negócios ecossistêmicos e investor builder nas empresas Evolus e Membran E. Ele também traz a experiência de abertura de mercado do tomate Sweet Grape no Brasil, tanto produção como distribuição para 11 estados no país. Bom, o que eu queria te perguntar agora, Tainan, era o seguinte, você pode explicar para o pessoal como é que funciona esse modelo, principalmente para as empresas, né, que estão buscando aí pesquisas e também para os acadêmicos que estão buscando as empresas, né, como é que é o funcionamento? Pensando, vamos começar pelo primeiro aí, né, pelas empresas. Como é que funciona? Normalmente as empresas querem aumentar o portfólio ou alguma empresa que tem interesse em entrar no mercado agro, mas precisa talvez adaptar a solução ou quer desenvolver uma nova solução para isso. Quando a gente vai fazer esse modelo, como a gente tem todo um modelo de compartilhado, a gente consegue diminuir até 1/3, até 3 vezes o valor, do valor cheio se ele fosse investir. Como a gente tem parceria com as principais instituições de pesquisa, convênios como Exalc e outras instituições, a gente consegue diminuir muito o custo do desenvolvimento se você fosse fazer em casa, de laboratórios, tudo. E assim, quando a gente vai para o mercado, a Mastera tem uma fraçãozinha daquela solução, digamos um royalty, um licenciamento. Então isso funciona com as empresas. Pode ter o caso, às vezes, de ter uma joint venture e aí em cima disso a gente abrir um CNPJ diferente, a gente vê que tem um grande potencial de mercado, né? E para a gente entrar nesse desenvolvimento, não é tipo assim, qualquer solução a gente vai desenvolver. Tem aqueles prontos de viabilidade que a gente falou com vocês, mas também tem que entrar nos nossos parâmetros de ESG, né? Não é o ESG, como a gente fala muito greenwash, né? Só te falam, é ESG mesmo, a gente analisa se vai ter impacto, se não vai ter. Porque a gente quer estar aqui daqui 10, 20, 30, 40 anos, né? Com a Mastera. E para os pesquisadores é muito importante. Até a gente gravou algumas pílulas de conteúdo para eles, porque o pensador é muito bom naquilo, em desenvolver a solução, o conhecimento técnico naquilo. Muitas vezes ele não sabe montar um negócio. Então a gente passa essa pílula de conhecimento para ele, para quando ele for transmitir o que ele está pesquisando, desenvolvendo, ou o que ele quer desenvolver, facilite para depois a gente transformar isso em produto ou solução para o mercado e escalável. Então a gente trabalha essas duas pontas, a gente tem um pouco também de educacional com o pesquisador e com as empresas em como comunicar e transformar num produto escalável. Ou seja, na realidade, vocês funcionam como uma plataforma que intermedia conhecimento, né? Se fosse startup seria produto, né? Mas no caso não são produtos, né? É conhecimento, é pesquisa. Então, o produto em si é a pesquisa, né?
Isso, o produto é a pesquisa, assim, no caso a gente pode ter desde soluções digitais, como a gente hoje, assim, se a gente pensar no nosso portfólio de desenvolvimento, a gente tem nanotecnologia em desenvolvimento, a gente tem tipo um Apple Watch na parte de pecuária, que fica no cabresto do animal, que em tempo real a gente diz ruminação, pastejo, ósseo, como ele está, aonde ele andou, para a gente poder fazer toda a parte até de pegada, cálculo de carbono, aonde e para o fazendeiro, se é na hora de trocar de pasto, se está ficando doente, se não está em tudo em tempo real, né? Até a parte de biotecnologia, ou seja, a gente tem soluções digitais, a gente tem soluções de produtos físicos, a gente tem a parte de biotecnologia hoje em desenvolvimento com a gente, e até de urban farm. Então, no final, qual que é o nosso objetivo? A Mastera tem uma parte dessas soluções, desde soluções de antes, dentro e pós-porteira. Entendi. Mas essas soluções, elas podem também ser pesquisas ou projetos que podem estar sendo, que vocês estão intermediando, né? Isso, na verdade, assim, a gente só parte para o desenvolvimento se a pesquisa já foi comprovada e validada. A gente só vai para o desenvolvimento do zero se chega uma demanda de mercado muito específica para, em cima disso, a gente desenvolver uma solução específica que a gente entende que tem potencial de escalável, né? No final, o nosso produto é fazer essa comunicação entre as duas pontas, desenvolver em conjunto e deixar pronta para escalar, porque depois as empresas que vão levar essas soluções para o mercado, né? Então a gente licencia essas tecnologias para as empresas que já têm os clientes. Então a gente vai aumentando o portfólio dessas empresas que já estão no mercado com os seus clientes e ao mesmo tempo garantindo uma vivência maior dessa solução por mais tempo. Porque se cada solução for desenvolver uma empresa, eu tenho um problema de custo muito alto, né? Para desenvolvimento. Sim. E se eu faço de forma colaborativa, o pesquisador está ganhando, a gente está ganhando e a empresa está ganhando. A gente é muito modelo colaborativo, a gente trabalha. Se você me permite a comparação, a diferença entre vocês, por exemplo, e uma Embrapa, é que a Embrapa ela tem os seus cientistas que estão desenvolvendo pesquisas ou que começam a desenvolver pesquisas sob demanda dos produtores agrícolas. Vocês não têm esse ativo. Na realidade, vocês intermediam esse ativo junto às empresas. Seria essa a diferença, basicamente? A gente tem convênio com as instituições de pesquisa e ICTs também, que são centros de tecnologia. A gente é conveniado com eles, então por isso que a gente não tem os nossos pesquisadores, a gente não tem pesquisador A, B, C, D, não. Então a gente tem uma maior amplitude com outros pesquisadores. Inclusive internacional, né? Sim, a gente tem. Hoje, por exemplo, a Mastera, os contatos com a gente organicamente vêm mais de fora do país que dentro do país. Justo em 2022 veio Turquia, Estados Unidos, Austrália, Singapura, Canadá, França. Mas quando você fala contato, é o contato sobre o lado da demanda ou sobre o lado da oferta de pesquisa? Dos dois. Mais demanda, mas tem também da oferta. E assim, que na verdade a gente precisa melhorar muito ainda no Brasil essa parte da pesquisa. A gente tem um grande potencial, mas a gente não usa esse potencial que a gente tem de dados aqui. Então a gente tem um potencial muito grande. Por exemplo, em junho teve o World Agritech, que é o maior evento de agrotecnologias do mundo, que eles são 5 eventos, um em cada continente. Aqui no South America, que aconteceu em São Paulo, todas as grandes empresas do agro estavam lá. Todas. Eu achei um pesquisador, eu tinha 2 pesquisadores lá como palestrantes, mas pessoas indo como participar do evento, eu achei um pesquisador que foi, mas veio de UC Davis dos Estados Unidos. Não tinha nenhum brasileiro. Ou seja, a gente tem que fortalecer, potencializar isso, né? Então, por isso que uma das coisas que a gente fez potencializar foi conveniar com o pessoal do Fellowship da GTEC Garage, para trabalhar melhor isso com a pesquisa. Dar potência para a pesquisa, para os pesquisadores. É isso que a gente está querendo fazer. Mas potencializar.
Os hubs de inovação, por exemplo, do agro, não estão presentes nisso, também não representam um pouco dessa parte, não? Ou você considera isso diferente pelo fato de serem startups e já terem produtos específicos, né? Ou seja, eles já têm uma oferta pronta? Na verdade, os maiores hubs em todos os mercados, ele é muito focado nas startups direto, né? Então, esse fellowship do Agitec Garage é um hub de agro, né? Que a gente tem essa parceria com eles para a gente fomentar junto a pesquisa, né? Então, eles são hoje o hub que eu conheço que tem algum programa com pesquisadores. Os outros são muito focados direto nas startups, na Entendi, solução já pronta, né? entendi. Então, mas é algo que a gente precisa trabalhar mais. A pesquisa, esse tipo, tem que trabalhar mais, porque a gente tem muito poder, a gente tem chance de dominar o agro no Falta mundo. marketing, né, para essas pesquisas aí, né? É, Uma, eu dei um passo antes do marketing, é conseguir comunicar como esse produto pode entrar no mercado e ser escalável. Hoje, a gente fala, a maior barreira entre o mercado e a pesquisa é comunicação. São linguagens diferentes. Teve uma big corporate que eu conversei com a área de pesquisa científica deles, com a Red. Ela falou, nosso grande problema é como conseguir comunicar com a academia. E aí que a gente está entrando, facilitando essa comunicação. entendi. Porque assim, são comunicações diferentes, são cabeças diferentes e linhas diferentes. Nem toda pesquisa ela pode virar uma inovação, que é a aplicação do mercado. Ela pode ser uma invenção, que pode ser um paper, e é ótimo, é como a academia funciona. Mas quem quer levar o produto para o mercado tem que entender como comunicar com o mercado, né? Por isso Entendi. que a gente tem essa parte educacional ali junto aos pesquisadores, essas pilas de conhecimento, para a pessoa já saber se quer ou não quer encarar essa jornada. É uma jornada, é verdade. E você falou um pouquinho já sobre modelo de negócio. Uhum. Esse royalty que você mencionou é a única forma que você tem no teu modelo de negócio ou você tem outros modelos de negócio também? Então, por exemplo, quando a gente tem essas demandas, né, a gente tem um setup, né, para poder de desenvolvimento muito mais baixo de desenvolvimento, tem o setup e aí depois na aplicação do mercado a gente tem o licenciamento disso, né? E quando a gente entende uma oportunidade, a gente tem algumas redes de investidores que a gente pode falar para poder fomentar o desenvolvimento ou até levar para algumas empresas que queiram patrocinar essa tecnologia que a gente achou e também tem a fração. Então a gente tem aí 3 formas de monetizar Ah, entendi, dentro do nosso modelo. entendi. E a que prevalece mais é essa do royalty, né? Que, pelo que eu estou entendendo, né? O royalty é a escalada, né? Hoje a gente está nos desenvolvimentos, nas fases de setup e desenvolvimentos, mas a grande curva J, né, ela vem nos royalties, porque daí o meu custo, ele fica praticamente, ele começa a decrescer, porque eu estou pronto, ele fica mais com custo, então ele inverte a curva, né? E aí eu tenho maior escalabilidade da curva J de faturamento crescendo. Entendi. E, basicamente, o teu cliente, você tem dois clientes, né? A oferta e a demanda, né? Do lado da oferta, do conhecimento, pelo que você falou, são as universidades, institutos de pesquisa, etc. Do lado da demanda, você tem somente setor privado, setor público. O que você pode falar para a gente um pouco sobre os demandantes dos serviços de Uhum. vocês? Hoje é o setor privado, a gente não atende o setor público hoje. Hoje só que a gente tem é privado. E além disso, o que a gente tem de possibilidade pública, que é algo que a gente está ainda conversando, é com o mercado australiano, que eles entraram em contato com a gente para uma das tecnologias, mas não o mercado não público brasileiro. Entendi, entendi. Então, basicamente, é setor privado. Setor privado, Tá. né? Uma outra coisa também que eu gostaria de saber era com relação ao teu roadmap, né? Como é que vocês estão pensando em se expandir? Vocês estão pensando em se expandir geograficamente ou no portfólio de serviços? Quais são as perspectivas aí da Mastero? Vocês É vão boa criar essa uma pergunta. universidade para ensinar
o pessoal da academia, como fazer marketing, vai ter curso, como é que vai ser? Não, não. Na verdade, a gente quer potencializar as universidades, a academia, né? Eu acho que a gente vai ser o grande interlocutor entre a academia e o mercado. Como é que a gente pensa em expandir, né? A gente fala que a gente nunca, quando a gente pensou em construir, eu e o Rafael, a Mastera, que é meu sócio, meu cofundador, a gente nunca imaginou que ia vir tão organicamente no primeiro ano esse tanto de contatos internacionais, né? Então, esse ano de 2023, a gente está organizando muito como a gente vai abrir essas questões Europa e Estados Unidos, né? Que a gente está tendo muito essa demanda. Para depois a gente entender aonde vai ser a estrutura, provavelmente tudo vai ser muito digital, né? Que hoje a gente não tem necessidade de os ambientes físicos, mas a gente vai usar essas universidades como bases para a gente promover esse intercâmbio entre as universidades. Por exemplo, tem uma tecnologia que a gente está em negociação com o pessoal do Reino Unido, entrou em contato com a gente para poder atender o mercado chinês. E para isso, a gente tem que ter validação na universidade no Brasil e uma universidade na China para levar para o mercado. Ou seja, a gente tem uma interlocução de 3 países para atender o mercado asiático. Então, para isso, a gente tem que ter uma estrutura muito modular, porque cada projeto ela tem uma diferença. A gente não pode trabalhar tudo igual. Depois que a gente tem os perfis de estrutura, e aí fica mais fácil a gente ter novas aberturas de mercado. Por quê? Quando a gente desenvolve uma tecnologia, era uma gaveta X. A gente não desenvolve uma tecnologia concorrente. Então, ela vai enchendo gavetas. Então, às vezes, pode ter uma tecnologia que atende o mercado brasileiro, mas a gente não tem outra que atende o mercado europeu. Opa! Então, temos que encher a gaveta do mercado europeu. No final, cada região vai ter o seu armário e cada armário vai ter a sua gaveta com as soluções. Se alguma não dá certo, é modular. Tira e vamos botar uma outra. Tudo É, modular. Isso me faz pensar um pouco na ótica de produto. Qual é o risco de você estar reinventando tecnologias se você aparecer em momentos diferentes, com países diferentes querendo o mesmo tipo de pesquisa ou parecido, só que um está na China e o outro está na Europa? Você vai desenvolver 2 tecnologias diferentes ou você consegue produtizar isso numa coisa só? Bom, o nosso intuito é sempre pegar o que a gente tem de base primária, ver se a gente consegue levar isso para o outro país. Tá, É a gente ampliar. Apenas se tiver alguma regulamentação, por exemplo, que existe algumas coisas de insumos que são diferentes, regulamentação num país e no outro. Então, aí talvez a gente precise ter mudanças. Então, essa é a diferença para a gente não pegar uma tecnologia que está num lugar e espalhar para todas as outras. Se alguma barreira entendi. aí de. Como é que poder fugir a palavra agora? Que seja regulamentar. E com relação à parte de patente, quem é que cuida dessa parte? A parte acadêmica, vocês, ou é a demanda? Isso tem que ser patenteado, né, para não ser... Isso, a gente tem propriedade intelectual, né? O meu sócio, Rafael, ele tem muita expertise nisso, né? Tá, Ah, então, pode ter pesquisas que já estão patenteadas dentro da universidade. Então, a gente vai fazer só o licenciamento e fazer um contrato de organização. A gente tem todos os modelos de contratos já prontos, tanto com o mercado como as universidades e os convênios, e o pesquisador. Quando a gente vai para o desenvolvimento, essa patente ela já é codividida. Antes de a gente começar, a gente já tem o contrato que faz as separações de quanto essa patente é para cada um, né? tá, A gente tem patente hoje que ela é 100% Mastera, né? tá. E tem patente hoje que ela é dividida, tem a gente e o pesquisador. Então tem diferenças nesse sentido. Então, para isso, a gente montou modelos de contratos que elas já são padrões, a gente só faz a alteração conforme cada negociação. Tá. Porque fica essa questão pendente, né, se você não administrar, como é que você vai patentear todo esse conhecimento aí, né, para evitar duplicação?
ou evitar, né, esse tipo de atividade não muito legal, né? O que que Isso. você, qual é a tua visão, Tainá, com relação à visão da Master em relação ao futuro, né, em relação ao Brasil, né? Você falou que, inicialmente, né, que a gente tem aqui um problema, né, que é a tua oportunidade, dessa falta de comunicação. Você acha que isso tende a melhorar? O que que você está vendo aí de perspectiva no Brasil para isso? Eu acredito que sim, que a gente tem que melhorar. Assim, eu vou trazer um dado para você. A gente aí é o segundo, terceiro país que alimenta o mundo, né? A gente é um dos três países que alimenta o mundo. Se a gente for falar em investimento em agro, tecnologias agro no Brasil, a gente não é nem top 10 do mundo. Ou seja, tem uma diferença aí, ou seja, a gente sempre vai ficar importando tecnologia, né? Então, acho que a gente vai ter uma curva de troca isso, ainda mais com as questões cambiais, as questões que a gente tem que fortalecer. A gente está vendo uma curva crescente de agitex no Brasil, então acredito que sim, a gente vai ter um crescimento. Se eu fosse te falar assim, que hoje o Brasil, falando em agri-food tech, a gente não domina o mundo. A gente não domina. A gente tem tudo para ser o número um no mundo. Igual hoje a gente alimenta o mundo, a gente tem tudo para poder ser. E é nessa onda que a Mastela está entrando. E para isso envolve comunicação, envolve organização do empreendedorismo junto à pesquisa, ao desenvolvimento de novas tecnologias, até nessa organização do ecossistema. É por isso que a Mastera não é uma empresa de uma solução em si própria. A gente construiu muito no modelo do Frank Diana, de modelos de empresas ecossistêmicas, né? Então, hoje a gente se vê no modelo ecossistêmico de empresa orquestrador. Se eu fosse tentar Perfeito. traduzir de uma forma mais técnica do que seria a Mastera. Perfeito. Isso é uma grande tendência também da transformação digital, né? São as empresas estarem sempre inseridas ou até mesmo orquestrando seus próprios ecossistemas, dependendo do poder de barganha dela, né, do posicionamento dela no mercado, para poder justamente estar fazendo uma transformação digital e estar fazendo melhor uso da tecnologia, né? Isolado você não Uhum. consegue ter esse efeito. Muito bem. Sim. Tainan, queria te agradecer muito aí, o teu depoimento, muito legal saber de vocês, muito bacana saber que a gente está podendo unir cada vez mais, né, a pesquisa com demandas não só nacionais como internacionais também. Você está de parabéns, desejo Obrigado. super sucesso aí para vocês e gostaria também de me despedir de você, do pessoal que está assistindo a gente, reiterar mais uma vez que se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta o sino para você poder acompanhar as novas entrevistas que a gente estiver fazendo, como essa que a gente fez aqui com o Tainan. E mais uma vez, muito obrigado, até a nossa próxima entrevista aí. Obrigado, gente. Obrigado a todos. E agradeço o convite, Sérgio. Um grande abraço a todos.